Outro elemento aí muito importante no nosso procedimento de cobrança do fisco em relação ao indivíduo é a obrigação tributária, nos termos lá do artigo 113 do Código Tributário Nacional. O artigo é muito claro ao estabelecer que a obrigação tributária ela se dividirá entre principal e acessória. Então, para a gente entender onde que se encontra essa obrigação, eu trouxe novamente a nossa espinha de peixe aqui, mas de forma mais reduzida, ressaltando aquilo que a gente já viu. Então, a hipótese de incidência, que é aquela mera situação abstrata na lei, e o cometimento dessa situação abstrata no mundo concreto faz com que ocorra um fato gerador. Então, o indivíduo praticar aquela situação que estava prevista na lei, ele estará praticando um fato gerador. O cometimento de um fato gerador, instantaneamente, independente da forma que ele seja, ou nas suas modalidades, faz com que nasça uma obrigação tributária. Então é justamente nesse ponto aqui do nosso fluxo procedimental que nós vamos estudar na aula de hoje. Coloquei as flechinhas aqui somente para indicar que existem mais elementos no fluxo, mas que nós estamos estudando especificamente a obrigação tributária. Então, como eu já ressaltei, a obrigação tributária ela se divide em principal e acessória. A obrigação principal consta lá no parágrafo 1º do artigo 113 do Código Tributário Nacional, e a obrigação principal ela está muito ligada a um aspecto de patrimonialidade. E por que isso ocorre? Pessoal, sempre quando nós falarmos em obrigação principal, nós estamos falando em dinheiro, em recebimento, em pagamento, em pecúnia. Então, sempre no direito tributário, que falar a palavra pagamento, nós estamos falando de obrigação principal. Então, a grande finalidade dela é estabelecer isso aqui, a obrigação principal do indivíduo, quanto que ele deve pagar de tributo. Então, a obrigação tributária principal, ela se perfaz tanto no pagamento do tributo ou também no pagamento de penalidades pecuniárias. Então, independente da natureza que seja, se tratando de um pagamento ou do pagamento de penalidades pecuniárias, será uma obrigação principal. Um ponto interessante aqui para a gente analisar também é que na obrigação principal, o fato gerador dela, ou aquilo que acarreta ela, ele sempre decorrerá da lei. Então, para que a gente saiba qual que é a obrigação principal de um determinado tributo, basta com que a gente verifique na legislação aplicável. Então, se for, por exemplo, um IPTU, um IPVA, um ISS, é só a gente ir lá na lei desse determinado tributo, desse determinado imposto, e verificar, então, qual que é o aspecto de patrimonialidade, qual que é o valor que o indivíduo tem que pagar, qual que é a alíquota, qual que é a base de cálculo. Então, é muito fácil da gente descobrir a obrigação principal, uma vez que ela sempre constará na lei que instituiu o tributo. Outro elemento interessante é que a obrigação principal, se a gente pudesse falar aqui em uma semelhança com o direito civil, ela se assemelharia a uma obrigação de dar, e dar especificamente dinheiro, uma vez que, como eu já ressaltei, eu vou bater novamente na tecla, obrigação principal é pagamento. Falamos em pagamento, será, portanto, uma obrigação principal. Mas é preciso que esse pagamento, para que ele realmente seja considerado como efetivamente quitado e assim faça uma extinção do crédito tributário, ou seja, para que o indivíduo pague seu tributo, é necessário que esse pagamento seja integral. Então, se ficar alguma coisa remanescente, nós não teremos aí um pagamento integral deste tributo. Então, guardem apenas isso. Obrigação principal, pagamento. A outra obrigação que nós temos, e essa eu vou pedir um pouquinho mais da sua atenção, é a obrigação acessória. E ela está especificada lá no parágrafo 2º do artigo 113 do Código Tributário Nacional. E essa aqui vai totalmente de desencontro à obrigação principal, uma vez que a obrigação acessória ela está muito ligada a um aspecto de instrumentalidade. Como é que as coisas acontecem, quais são as formalidades que precisam ser cumpridas, diferente da principal, que está mais ligada a um aspecto patrimonial, de recebimento, de dinheiro. Um elemento importante aqui da obrigação acessória também, que a gente precisa entender, é que será uma obrigação acessória tudo aquilo que for diverso do pagamento. Então, obrigação principal, pagamento. Obrigação acessória, tudo aquilo que for diverso do pagamento. Por exemplo,
O indivíduo ele auferiu renda no ano de 2018. Muito bem, ele auferiu renda que coloca ele então em uma faixa que obriga a pagar o imposto de renda. Muito bem, eu falei pagar. Então, pagar o imposto de renda é uma obrigação o quê? Principal. Muito bem. Mas, além de ter que pagar o imposto de renda, o indivíduo ele também deve fazer uma outra coisa. Quer fazer o quê? A declaração do imposto de renda, ou então fazer o seu informe de rendimentos. Percebam que a declaração de imposto de renda não tem nada a ver com o pagamento do imposto, embora eles tenham um liame subjetivo. Mas uma coisa é pagar o tributo, outra coisa é fazer a declaração do imposto de renda. Muito bem. A emissão ou o envio da declaração do imposto de renda é, portanto, uma obrigação acessória, uma vez que diverge do pagamento. Outro exemplo, Renan, para mim entender melhor. Em relação, por exemplo, ao ICMS. O fato do indivíduo pagar o ICMS, pagamento, não desobriga ele de ter que andar com a devida nota fiscal do produto, que é uma obrigação acessória. Então, andar com a nota fiscal da mercadoria, obrigação acessória. Pagar o ICMS, obrigação principal. Outro elemento interessante aqui em relação às obrigações acessórias é que elas se perfazem em prestações positivas e negativas. E isso, se a gente trouxer lá com um viés do direito civil, se assemelharia a uma obrigação de fazer ou então de não fazer. Outro elemento interessante é que o fato gerador da obrigação acessória, diferente daquilo que ocorre com a obrigação principal, que decorre da lei, o fato gerador da obrigação acessória, ele vai decorrer da legislação tributária. Olha só essa sacada aqui, pessoal. Lembram que nós falamos lá, quando nós falamos de hipótese de incidência, que a legislação tributária ela não se perfaz apenas na lei, mas ela também se compõe, além da lei, dos tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Olha só essa jogada. Então, enquanto a obrigação principal ela deve ser tratada por meio de lei, a obrigação acessória ela precisa ser tratada por meio de, ou pode ser tratada por meio de, da legislação tributária. Então, qualquer uma daquelas espécies que nós vimos poderá ser especificada regras que tragam então uma obrigação acessória que diverge do pagamento. Cuidado com essa situação. Outro elemento interessante aqui, pessoal, é que o fato do indivíduo ele ser imune ao pagamento de um tributo, ou seja, ser imune à obrigação principal, isso não desobriga ele de ter que cumprir com a sua obrigação acessória. Nos termos lá, como exemplo, a gente pode dar o artigo 175 do CTN. Quer um exemplo melhor? Artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição. É trazido nesse dispositivo aí quem são as entidades que possuem a imunidade subjetiva. Vocês lembram daquela palavrinha mnemônica TASP que eu trouxe para vocês? Mas vamos lá, para a gente lembrar quem eram essas pessoas. Eram o Sindicato dos Trabalhadores, entidades de assistência social, partidos políticos, bem como as entidades educacionais sem fins lucrativos. Essas pessoas, então, possuíam a imunidade subjetiva. Mas, entre os requisitos que eram necessários para que elas recebessem essa imunidade, lá no artigo 14, inciso 3º do CTN, especificava que um dos requisitos para que elas recebessem isso é que elas deveriam fazer o quê? Escriturar as suas operações contábeis. Caso contrário, se elas não fizessem isso, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 do CTN, elas poderiam ter essa imunidade o quê? Suspensa. Então percebam, essas entidades possuem a imunidade, mas se elas não cumprirem os requisitos do artigo 14, elas poderão ter suspensa essa imunidade. E o inciso 3º do artigo 14 destaca que é uma obrigação que essa entidade deve cumprir, escriturar as suas receitas em livros contábeis. Muito bem, isso seria o que então? Uma obrigação acessória. Então, o fato dessa entidade ter uma imunidade, não precisar pagar os seus tributos, isso não desobriga ela de ter que fazer o quê? Cumprir com a sua obrigação acessória. Por fim, o último elemento aqui que eu quero falar com vocês é em relação à multa. Nos termos lá do artigo 113, parágrafo 3º,
A multa, pessoal, nada mais é do que uma penalidade imposta ao indivíduo que não cumpriu com a sua obrigação acessória. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele pagar o imposto de renda, mas ele não fizer o envio da declaração à Receita Federal, ele sofrerá uma multa. E a multa, a gente sabe, é um pagamento. E é aqui que está o detalhe. Então, a multa, pessoal, por se tratar de um pagamento, ela será convertida em uma obrigação principal. Olha só essa jogada. Então, assim, havendo o descumprimento de uma obrigação acessória, essa obrigação acessória se tornará uma multa. Então, será convertida em uma multa. E a multa, por sua vez, ela é uma obrigação principal. Por quê? Porque é um pagamento. Olha só essa jogada. Então, uma obrigação acessória poderá ser convertida em obrigação principal se essa obrigação acessória não for cumprida, se tornar uma multa, e pela multa ser um pagamento, ela é, então, uma obrigação principal. E, por fim, o último aspecto aqui é que, diferentemente daquilo que acontece no direito civil, para o direito tributário, a obrigação acessória ela não segue a principal, uma vez que a obrigação acessória, portanto, ela é autônoma. E como eu ressaltei, o fato do indivíduo não ter que cumprir com a sua obrigação principal, que é pagar o tributo, como no caso das pessoas que são imunes, ela ainda assim deverá cumprir com a sua obrigação acessória. Depois de eu ter ressaltado para vocês, então, quais são as espécies normativas que podem trazer uma nova hipótese de incidência, bem como depois de eu ter ressaltado que a prática dessa situação no mundo concreto faz com que ocorra um fato gerador, e isso acarreta a incidência de uma obrigação tributária. Eu ressaltei também quais são os indivíduos que são responsáveis por essa obrigação tributária, e na aula de hoje a gente vai falar então como se dá de fato o procedimento de cobrança desse tributo. Até aqui, então, pessoal, a gente está falando justamente ainda na formação da relação jurídica tributária. Como é, então, que o fisco vai poder cobrar do contribuinte? Então, na aula de hoje, a gente vai falar justamente sobre isso, da formação do crédito tributário, ou melhor ainda, da constituição do crédito tributário. Então, o fato do sujeito passivo ele ter praticado aquela hipótese de incidência e isso tendo incidido um fato gerador, e juntamente com o fato gerador nós temos a ocorrência de uma obrigação tributária, mesmo que ele tenha feito isso, ainda assim a administração pública ela não consegue verificar de fato quem que é esse sujeito passivo, bem como qual que é a matéria tributável, qual que é o valor que esse sujeito passivo deve. Então, embora o sujeito passivo ele tenha praticado o fato gerador e, por óbvio, ele tenha que cumprir com a sua obrigação tributária, a administração pública ela não sabe dizer, de fato, quem que é esse sujeito passivo, quanto ele deve e sobre qual tributo incidirá, então, essas regras. Então, a aula de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como é, então, que se constitui, de fato, esse crédito tributário? Como a administração pública, ela pode avançar daí no procedimento de cobrança do contribuinte. E em relação a isso, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o lançamento tributário. Então, no primeiro momento, eu preciso apenas que você saiba que é o lançamento quem faz a constituição do crédito tributário. Então, se eu pudesse definir aqui para vocês de um modo bem simples, é como se nós tivéssemos acontecido no mundo concreto o fato gerador e com isso nasceu a obrigação tributária. Até aí tudo bem, já repeti várias vezes para você. Mas para que a administração pública, então, ela possa cobrar esse contribuinte que praticou esse fato gerador, é necessário que ela formalize isso, coloque no papel. E nesse papel, então, que a administração pública formaliza, então, essa obrigação do contribuinte, é por meio dessas informações, então, que ela vai transcrever lá quem que é o sujeito passivo, qual que é a matéria tributável, qual que é o montante devido e se há ou não a incidência de penalidades cabíveis. Então, é por meio do lançamento que a administração pública ela preenche todas essas características e determina, então, qual que é de fato a obrigação tributária que o sujeito passivo deverá cumprir. Fazendo então esse procedimento de formalização, que nós chamamos em direito tributário de lançamento, aí sim é que o crédito tributário estará constituído e deste modo a administração pública, agora que o crédito foi constituído, agora sim ela poderá cobrar
o sujeito passivo. E como é que ela cobra o sujeito passivo? Assim que ela realiza esse procedimento, então, de lançamento do tributo, ela envia ao sujeito passivo, ou notifica o sujeito passivo, por meio de um documento chamado de notificação fiscal de lançamento. É por meio, então, dessa notificação que a administração pública, então, informa ao contribuinte a respeito, então, do lançamento, ou melhor, a respeito da constituição do crédito tributário. E nessa notificação fiscal de lançamento vai constar lá que o sujeito passivo ele praticou o fato gerador em tal data, qual que é a alíquota e a base de cálculo para se aferir o valor daquele tributo, bem como quem de fato é o sujeito passivo que será responsável por aquele pagamento, assim como também ela informará se há ou não a aplicação de penalidades. Querem um exemplo para vocês assimilarem melhor essa matéria? O carnê que você recebe do IPTU, você, sua mãe ou alguém da sua casa recebe todos os anos, bem como o boleto lá para o pagamento do IPVA. Percebam que o envio desses dois documentos nada mais são do que notificações fiscais de lançamento. É a administração pública te notificando a respeito do pagamento do teu tributo, indicando lá qual que é a base de cálculo desse bem, bem como qual que é a alíquota, quem que é o responsável pelo pagamento desse tributo, entre outras coisas. Então é muito fácil da gente visualizar, então, depois que a gente tenta trazer isso para o mundo concreto. Então, o carnê do IPTU, ou então o boleto lá do IPVA, nada mais são do que notificações fiscais de lançamento. E é somente com o envio dessa documentação, ou o envio dessa notificação ao sujeito passivo, que nós teremos, então, de fato, realizado o lançamento tributário. E como eu já ressaltei, havendo então o lançamento tributário, nós teremos a constituição do crédito tributário. E é com isso então que a administração pública poderá de fato cobrar o contribuinte. Então eu trouxe novamente aquela nossa espinha de peixe que a gente ainda vai ver muitas vezes aqui nas nossas aulas, que tem lá a hipótese de incidência, que é aquela situação abstrata, a ocorrência dessa situação abstrata no mundo concreto faz com que nasça uma obrigação tributária. E na aula de hoje a gente vai ver justamente isso, que é então com o lançamento que nasce o crédito tributário. Não há que se falar então em crédito tributário, ou não há que se falar em como a administração pública cobrar o contribuinte sem que tenha ocorrido o lançamento. Então ele é uma matéria extremamente importante, porque é somente com o lançamento devidamente realizado que a administração pública então poderá cobrar o contribuinte. Não adianta nada a administração pública ou o ente federado ter feito lá uma hipótese de incidência ou ter criado uma norma prevendo uma determinada situação que, caso o sujeito passivo pratique, ele será obrigado então a cumprir com essa obrigação. De nada isso adianta se a administração pública ela não fizer o lançamento desse tributo para que haja então a constituição desse crédito. É somente com a constituição do crédito então que ela poderá de fato cobrar o contribuinte. Então a matéria de lançamento, eu não preciso nem falar para vocês que ela é muito importante para que você entenda como se dá então esse fluxo ou esse procedimento de cobrança do sujeito passivo. E é claro, a nossa espinha de peixe aqui ela avança, mas eu trouxe somente até onde é interessante para a gente nessa aula. Então, outro ponto interessante em relação ao lançamento, que é ele que torna líquido, certo e exigível a obrigação tributária. Então, como eu disse, de nada adianta haver a hipótese de incidência, a prática dessa hipótese no mundo concreto, que ocasiona um fato gerador, e com o fato gerador haver uma obrigação tributária. De nada disso adianta se essa obrigação não puder ser certa, líquida e exigível. E é somente com o lançamento que a administração efetua essa situação e faz então com que o sujeito passivo possa ser cobrado. Parte da doutrina entende que o procedimento de lançamento ele é um procedimento administrativo, que é, como eu disse para vocês, colocar no papel informações, que infelizmente a gente tem isso ainda nessa sistemática de que para que algo realmente possa ser exigido, precisa lá constar em papel. Então, para a doutrina, esse procedimento de formalização do crédito tributário, que ocorre por meio do lançamento, ele tem uma natureza mista.
que isso significa? Para a doutrina, o lançamento ele possui efeitos constitutivos e declaratórios. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, ele constitui o crédito tributário por meio do lançamento, assim como ele declara qual que é a obrigação do sujeito passivo. Então, se eventualmente perguntar na tua prova quais são os efeitos do lançamento, você marca se eles optarem apenas por uma delas, ou apenas constitutivos, ou apenas declaratórios. Essa não é a posição majoritária. A posição majoritária que se tem hoje na doutrina é que o efeito do lançamento ele é tanto constitutivo, porque ele constitui crédito tributário, bem como declaratório, ao declarar qual é a obrigação do sujeito passivo. Ainda, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é um ato plenamente vinculado. Então, o agente público ele não tem margem de escolha se ele pratica ou não o lançamento, nos termos lá do artigo 142. Vamos à leitura do texto. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Então a gente percebe de modo claro aí, pode trazer aqui para mim, que o artigo 142 estabelece que essa atividade de lançamento ela é um ato vinculado da administração pública. Não comporta aqui, então, aquela discricionariedade, uma vez que o agente público ele está obrigado a fazer o lançamento do tributo sob pena de penalidades funcionais, tanto cíveis quanto criminais. Isso também, pessoal, é uma previsão que está lá no artigo 3º. Vocês lembram quando a gente falou de conceito de tributo? Eu ressaltei para vocês, lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, esse finalzinho aí, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, é com essa noção, então, que a gente extrai o entendimento de que o lançamento ele é um ato vinculado e não comporta discricionariedade por parte do gestor público. Não há, então, aquela análise da conveniência ou da oportunidade. Havendo, então, a ocorrência de um fato gerador e a administração pública tomando conhecimento dessa situação, ela está obrigada a fazer o lançamento para que assim seja constituído o crédito tributário. E por que que isso acontece? Novamente, vamos lá tentar entender a dinâmica do legislador ao criar isso aqui. Eu já ressaltei para vocês que os recursos públicos eles são indisponíveis. Então é por esta razão que a administração pública ela não pode optar se efetua ou não o lançamento. Os recursos públicos são indisponíveis, então ela não pode abrir mão deles e deixar de efetuar o lançamento para uma pessoa ou para outra. Ela é obrigada a efetuar o procedimento de lançamento do tributo em todas as ocasiões. Outro ponto interessante aqui, pessoal, é que, de acordo lá com o artigo 144 do CTN, estabelece que a lei que será aplicada a esse lançamento é a lei vigente na época do fato gerador. Então vamos lá. Digamos que em uma determinada situação, o sujeito passivo ele pratica lá o fato gerador, como por exemplo, ser proprietário de imóvel urbano. Muito bem, ele praticou o fato gerador do IPTU. E digamos que esse fato gerador tenha sido praticado em 15 de agosto de 2018. Muito bem. Então, o fato desse indivíduo ter praticado o fato gerador em 15 de agosto de 2018, quando a administração pública for efetuar o lançamento desse tributo e exigi-lo em 2019, é necessário que, na época que seja realizado esse lançamento, seja levado em consideração
as legislações vigentes na época do fato gerador, ou seja, em 15 de agosto de 2018. Se eventualmente uma nova norma alterar essa lei que estava em vigor lá na época do fato gerador, em 15 de agosto de 2018, essa nova lei ela não surtirá efeitos para esse lançamento, uma vez que nos termos lá do artigo 144, aplica-se então a esse lançamento a legislação em vigor na época da ocorrência do fato gerador. Então, mesmo que haja uma posterior modificação em relação a essa norma, não será aplicado essa norma nova ou essa norma posterior, mas sim aquela norma que estava em vigência na época da ocorrência do fato gerador. É claro que é direito tributário, né, pessoal? Então a gente tem uma exceçãozinha a isso e está lá essa exceção no parágrafo único do artigo 144. Essa exceção aqui também, a gente já viu ela quando a gente estudou o princípio da irretroatividade. Então lá quando nós estudamos eu falei para vocês que as leis tributárias elas são irretroatíveis. Então aplica-se a lei vigente na época do fato gerador. Eu falei isso para vocês. Mas eu também me lembro que eu disse que quando uma lei nova ela entra em vigor e essa lei nova ela traga novos procedimentos de fiscalização e cobrança do sujeito passivo, essa nova lei poderá então o quê? Retroagir. Eu não sei se vocês lembram dessa situação, se não, vamos voltar lá no material e dar uma olhada de novo no princípio da irretroatividade, mas essa exceção também se aplica aqui. Ou seja, por regra, a legislação que a gente vai utilizar para efetuar o lançamento do tributo é a legislação que estava em vigor na época do fato gerador. Muito bem. Mas a exceção, tanto da irretroatividade quanto do parágrafo único do artigo 144, estabelece que, se a administração pública ela fizer uma nova norma e essa nova norma traga novas hipóteses de fiscalização e arrecadação dos tributos, essa nova norma poderá retroagir. Então, neste caso uma nova norma traga essas alterações para a fiscalização e arrecadação do tributo, não será aplicado, então, a legislação da época, quando for efetuado o lançamento, e sim essa nova lei. Tomem cuidado com isso. E isso acontece porque, eu sempre gosto de explicar o motivo por que isso acontece. Porque aqui, essa nova norma, ela está dando mais poderes à administração pública, tanto para cobrar quanto para fiscalizar a arrecadação tributária. Então, é por esta razão que, como ela se trata de um benefício maior para o fisco e indiretamente também para todos os contribuintes, uma vez que esses valores que serão mais fiscalizados e mais arrecadados, a chance do fisco poder exigir eles é maior. E óbvio, com a arrecadação sendo mais facilitada, todos os indivíduos serão beneficiados. Então essa situação ocorre por isso. Então, havendo uma nova norma que crie novas hipóteses de fiscalização e arrecadação, essa nova norma, então, será aplicada na época da efetuação do lançamento e não a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador. Toma cuidado com isso, tá certo? Outro elemento aqui que a gente vai verificar, então, é em relação às espécies de lançamento que nós temos. Então, eu falei para vocês que o lançamento é o procedimento administrativo que formaliza o crédito tributário, ou melhor, que constitui o crédito tributário. E é somente com a constituição do crédito tributário que a administração pública pode, de fato, fazer o quê? Cobrar o sujeito passivo. Muito bem. Então, agora a gente vai ver quais são as espécies de lançamento. Nos termos lá do Código Tributário Nacional, nós temos 3 espécies de lançamentos e elas variam de uma para outra conforme a participação do sujeito passivo. Então, a primeira espécie que a gente vai ver de lançamento é o lançamento de ofício, também chamado de lançamento direto. Essa espécie de lançamento está especificada lá no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Nós teremos um lançamento de ofício, ou melhor, um lançamento direto. A tua prova ela pode trazer com as duas nomenclaturas. Nós teremos essa espécie de lançamento quando o sujeito passivo ele não precisar fazer nada. Então, independente, ele não precisa nem se identificar. E mesmo assim, a administração pública fará todo o procedimento de lançamento sem que o sujeito passivo precise fazer nada, indicar nada. É a administração pública, então, que verifica
quem que é o indivíduo que praticou o fato gerador, qual que é o montante devido, qual que é a matéria tributável, se há aplicação ou não de penalidades, bem como outros requisitos. Então aqui é a própria administração que envia ao sujeito passivo a notificação fiscal de lançamento sem que ele precise fazer nada. São espécies de tributos que possuem esse tipo de lançamento, o IPTU, o IPVA, a COSIP, bem como as contribuições de melhoria e as taxas. Outro ponto interessante em relação ao lançamento de ofício, pessoal, nos termos lá do artigo 149, é que ele é o procedimento utilizado para corrigir os outros dois lançamentos que a gente vai verificar aqui. Então, havendo erro nos outros dois tipos de lançamento, é a administração pública, então, de ofício, que realizará, então, a correção desses lançamentos. Nos termos também do artigo 149 do CTN, este lançamento de ofício, ele poderá ser alterado em 3 hipóteses, seja por impugnação do sujeito passivo. Então, o sujeito passivo lá, ele recebe o carnê dele, mas ele não concorda com aquele lançamento, afirmando que o valor foi maior, ou simplesmente que ele não é o responsável pelo pagamento daquele tributo. Nós poderemos ter também a alteração desse lançamento de ofício por meio de recurso de ofício, bem como por iniciativa da própria autoridade administrativa. Então, a própria autoridade administrativa, ela pode também verificar que a notificação fiscal de lançamento foi feita de forma errônea e ela mesmo pode corrigir de ofício este lançamento. Outro ponto interessante em relação ao lançamento de ofício, pessoal, é que a doutrina entende que existe aqui não uma outra espécie de lançamento, não, mas ele é considerado como uma técnica de lançamento direto. Então é como se fosse uma espécie de lançamento direto, que é aquilo que nós chamamos de atividade de arbitramento ou lançamento por arbitramento. Como é que se dá essa situação aqui então? Então, esse tipo de lançamento aqui, pessoal, ele ocorre quando em tese deveria ser realizado o lançamento por alguma das espécies de lançamento, mas as informações contidas naquele lançamento ali foram feitas de forma errônea. Então, como eu disse para vocês, havendo então uma aplicação errada dos demais lançamentos, a administração pública ela poderá fazer isso de ofício. Até aí tudo bem, a gente já viu que o lançamento de ofício ele pode ser utilizado para corrigir erros nos demais lançamentos, isso aí beleza. Mas digamos que uma determinada situação, vamos supor lá que determinado município tem uma padaria que tem um movimento muito grande de fregueses. E aí, o fiscal do município, ele para lá nessa padaria e ele verifica que essa padaria não está de fato pagando os tributos corretamente. Por quê? Porque o fiscal ele fica parado lá na porta da padaria e ele verifica que entram em média 100 pessoas por dia nessa padaria. E aí cada pessoa sai em média com 3, 4 pãezinhos dali. E aí com isso ele faz os cálculos e ele verifica que o valor de tributos que essa padaria deveria pagar deveria ser de R$1.000, digamos, um exemplo aí, de R$1.000. Mas ele verifica nos informes dessa padaria que ela na verdade só está pagando R$100. Então ele começa a constatar que na verdade essa padaria ela não está declarando os valores corretos e, óbvio, não está pagando os seus tributos devidamente. Então, neste caso, como é que a administração pública ela faz para cobrar de fato o sujeito passivo? Ela faz de ofício, mas ela se utiliza então deste lançamento por arbitramento. Então ela pega um valor estimado para se determinar qual que de verdade é a base de cálculo em relação a alguns bens, direitos e serviços. Então no caso dessa padaria aí, ela estipula lá que o valor que deveria ser pago pelo dono dessa padaria deveria ser de R$1.000 por mês de tributos. A padaria ela pode, claro, se defender, falar não, mas ó, o dia que o fiscal ficou lá foi um dia atípico. Minha média de fregueses é de 50 fregueses por dia, não de 100 fregueses por dia. Isso aí ela deverá comprovar. Mas essa então atividade de arbitramento é utilizada nesses casos, em que há um erro nas demais formas de lançamento e de ofício a autoridade administrativa, então, ela mesma arbitra de pronto qual será então
o montante devido com base, então, no seu procedimento de fiscalização. É óbvio que muitas vezes esses valores podem não estar corretos, mas caberá, então, ao sujeito passivo fazer a sua defesa e comprovar que, de fato, o valor pago muitas vezes estava correto e que aquele dia que o fiscal efetuou lá a fiscalização foi um dia atípico, tá certo? Então, toma cuidado também com essa atividade de arbitramento. A segunda espécie de lançamento que nós temos no direito tributário é o lançamento por declaração, também chamado de lançamento misto, nos termos lá do artigo 147 do CTN. Vamos lá, novamente, a leitura do texto. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Então percebam aí, pessoal, que aqui no lançamento misto, também chamado de lançamento por declaração, diferentemente do lançamento de ofício, aqui o sujeito passivo ele participa, ainda que infimamente. Então ele precisa indicar, ao menos para a administração pública, quais são os fatos. Então ele dá à administração pública os fatos e a administração pública é quem aplica o direito. São espécies de tributos que se utilizam dessa espécie de lançamento, o ITCMD, o ITBI e o Imposto de Importação. Então vamos pegar um exemplo aí no caso do ITCMD. O indivíduo que ele recebe, seja em herança ou em doação, um bem imóvel. Ele precisa ir até o respectivo cartório para fazer então a transferência de titularidade desse bem. Tá certo. Quando então ele chega no cartório, ele vai informar qual o motivo da doação, vai apresentar os documentos então que de fato ele recebeu isso em doação ou em herança e será lavrado então o documento que permite com que ele receba esse bem. Mas para isso é necessário que ele pague os tributos devidos. Então percebam, ele deu os fatos, indicou quais são os motivos que fizeram com que ele recebesse aquele bem, seja por herança ou por doação. E, no caso, a pessoa do cartório fez a aplicação do direito e determinou que esse sujeito passivo, então, para que recebesse esses bens ou houvesse a transferência de titularidade, efetuasse o pagamento do seu tributo. Então, aqui, ainda que infimamente, o sujeito passivo ele participa para que haja, então, este lançamento. A última espécie de lançamento que a gente vai ver na aula de hoje é o lançamento por homologação, também chamado de autolançamento, nos termos lá do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Vamos lá também à leitura do texto. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Então essa última espécie de lançamento aqui, pode voltar para mim, é uma das mais importantes que nós temos em direito tributário. Por quê? Porque aqui, diferentemente das outras, ela só vai ocorrer se o sujeito passivo ele mesmo se identificar como responsável tributário, como ele tendo praticado o fato gerador, ele é que deverá indicar qual que é a matéria tributável, bem como qual é o valor que ele vai ter que pagar de tributo e qual a aplicação ou não das penalidades cabíveis. Então é praticamente ele que faz tudo aqui. E ele faz, então, a descrição dessa situação e envia, então, essas informações para a administração pública, que apenas faz o quê? Homologa essas informações. Então, hoje, esse tipo de lançamento, pessoal, lançamento por homologação, ele é um dos mais importantes, não somente pela prova da OAB, mas também porque ele é um dos mais praticados atualmente. E isso acontece porque aqui a administração pública ela precisa apenas fazer o quê? Homologar. Então, cabe ao sujeito passivo prestar todas as demais informações. Então, o trabalho que a administração pública tem aqui, ele é bem menor. Por isso, então, que ele é muito utilizado nos dias de hoje. Então, a administração pública, ela vai apenas homologar, mas antes de homologar, é claro, ela vai verificar se todas as informações indicadas ali pelo sujeito passivo estão devidamente preenchidas e se todas elas realmente condizem com a
realidade. Um exemplo, vamos lá para um exemplo desse lançamento, o imposto de renda. O fato do indivíduo pagar o imposto de renda, vocês lembram? Uma obrigação principal, não desonera ele do dever de cumprir com a sua obrigação acessória, que é o envio da declaração do imposto de renda à administração pública ou à Receita Federal. Então, o envio da declaração à Receita Federal nada mais é do que uma espécie de lançamento por homologação, uma vez que aqui o sujeito passivo ele indica lá na declaração quanto que ele ganhou, qual que é a matéria tributável, qual que é o montante devido e já de pronto efetua o pagamento do imposto. Um ponto interessante aqui que eu vou falar com vocês é em relação à súmula 436 do STJ. Vamos lá, a leitura dessa súmula. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então percebam aí que o envio da declaração do sujeito passivo à administração pública faz com que haja então a ocorrência do lançamento. E havendo a ocorrência do lançamento, nós teremos o quê? A constituição do crédito. Então basta que seja enviado a declaração à administração pública que nós teremos então a constituição do crédito tributário. Então, cuidado aí também com essa situação. E para a gente finalizar em relação a essa espécie de lançamento, vamos ver lá quais são os tributos que se utilizam dessa espécie de lançamento. Os mais comuns são o ICMS, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o Imposto de Renda, o PIS e a COFINS. Então, lembrem aí desses tributos que vai ser talvez mais fácil para você lembrar no momento da realização da sua prova. Por fim, a gente precisa falar então que a administração pública ela faz então esse procedimento de lançamento para constituir o crédito tributário, mas ela não pode fazer isso ad eterno, então ela não tem todo o tempo do mundo para fazer. Ela tem um lapso temporal que ela precisa respeitar. E é por esta razão, então, que eu trouxe como último ponto dessa nossa aula a gente analisar dois institutos muito importantes para o direito tributário, que às vezes causam um grande medo aí no pessoal, mas que eu vou mostrar para vocês que é muito tranquilo, tá, pessoal? Que são os institutos da decadência, bem como da prescrição. Então, em relação à decadência, você precisa entender apenas que a decadência em direito tributário é o direito que a administração pública tem de fazer o lançamento tributário. Então, vamos voltar lá à nossa espinha de peixe. Havendo então a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação tributária, e para que o fisco possa cobrar o contribuinte por meio da constituição do crédito tributário, é necessário que ele faça o quê? O lançamento. E ela precisa observar um lapso temporal para fazer esse lançamento. Ela não pode fazer quando ela quer. E nos termos lá do Código Tributário Nacional, o prazo que a administração pública ela tem para efetuar o lançamento é o prazo de 5 anos. Mas esse prazo de 5 anos, então, que a administração pública ela tem para efetuar o lançamento, ele inicia-se a partir de quando? É aí que eu vou pedir também a sua atenção, porque há aqui um entendimento dúplice em relação ao prazo decadencial. Ou melhor, quando é que se inicia, então, a contagem desse prazo decadencial? Porque o próprio CTN, ele especifica, então, duas datas que podem, então, ser o marco inicial para a contagem do prazo decadencial. O primeiro prazo, ou primeira regra que a gente tem aqui, então, em relação à decadência, está lá no artigo 173, inciso 1º do CTN, e especifica, o artigo 173, vamos fazer a leitura desse texto para você compreender melhor. Vamos lá. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados, inciso 1º, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então a gente percebe aí que essa regra determina que o prazo decadencial ele se inicia apenas no primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que poderia ter sido feito esse lançamento. Renan, não entendi. Digamos lá que um indivíduo ele tenha praticado um fato gerador em 15 de setembro de 2018. Muito bem. Então a administração pública, para cobrar esse indivíduo em relação a esse fato gerador, já que com o fato gerador nós tivemos a incidência de uma obrigação tributária, ela deveria ter efetuado esse lançamento ainda no ano corrente de
2018. Muito bem. Então, por essa regra decadencial do artigo 173, inciso 1º, o prazo para se iniciar a contagem do prazo decadencial será apenas o dia 1º de janeiro do exercício seguinte. Então, nesse exemplo aqui, o prazo decadencial ele somente se iniciaria em 1º de janeiro de 2019. E como a administração pública ela possui o prazo de 5 anos para fazer então esse lançamento, ela teria o prazo até o dia 31 de 12 de 2023 para efetuar este lançamento. Então, para a doutrina, isso aqui é uma falha talvez do sistema, uma vez que por essa primeira regra a gente tem privilegiado a administração pública, uma vez que ela possui um prazo maior para a cobrança ou para o prazo decadencial. Então, ela possui um lapso temporal mais elastecido para fazer então o lançamento. Essa primeira regra ela se aplica a quais tipos de lançamento? Se aplica ao lançamento de ofício, ao lançamento por declaração, bem como ao lançamento por homologação, mas apenas, guardem isso, se aplica então a homologação, mas apenas nos casos de dolo, fraude, simulação ou então falta de pagamento. Então a gente vai ter essa aplicação dessa primeira regra de decadência nos lançamentos de ofício, que é esse primeiro lançamento aqui, no lançamento por declaração, bem como no lançamento por homologação, apenas em caso de dolo, fraude, simulação ou falta de pagamento. Então, nessa primeira regra, a gente tem um benefício maior para o fisco, que terá um prazo maior para efetuar o lançamento desse tributo. A segunda regra que nós temos está lá no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que eu também vou fazer a leitura com vocês. Vamos lá. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, pelo finalzinho aí do artigo, a gente percebe que nos casos de dolo, fraude ou simulação, a gente aplicará a regra do artigo 173, inciso 1º, dando mais prazo, então, para a administração pública fazer o lançamento. Mas caso não seja nenhuma dessas situações, será então aplicada a regra do artigo 150, parágrafo 4º, que é a regra, então, que a gente aplica para o lançamento por homologação. Então, na regra, a gente aplica a primeira regra ao lançamento de homologação apenas nos casos de dolo, fraude, simulação ou falta de pagamento. Não sendo nenhuma dessas situações, a gente aplica ao lançamento por homologação esta segunda regra. E esta segunda regra determina que o prazo decadencial ele inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador. Então, como eu disse a vocês, o lançamento por homologação, pessoal, é o que é mais recorrente em provas. Então, toma cuidado, porque ele pode ser aplicado nas duas formas. Se for aplicado em caso de dolo, fraude ou simulação, será a primeira espécie. Não sendo nenhuma dessas hipóteses, será aplicada então a segunda regra, que determina que a data que a administração pública tem para efetuar o lançamento, ou o prazo decadencial que ela tem, inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador. Então, por essa segunda regra, havendo a ocorrência do fato gerador, a administração pública para efetuar o lançamento do tributo, ela tem o prazo de 5 anos. Então, cuidado aí com essa regrinha. Havendo a prática do fato gerador, ela terá 5 anos para lançar esse tributo. E caso ela não faça isso tempestivamente, ela então decairá do seu direito e ela não poderá então fazer o lançamento. E como eu disse a vocês, se ela não fizer o lançamento daí no prazo correto, seja independente se é na primeira regra ou na segunda regra, se ela não fizer o lançamento no prazo fixado pelo Código Tributário Nacional, o que ela vai fazer o quê? Ela vai perder o direito de efetuar o lançamento. E não efetuando o lançamento, nós não teremos a constituição do crédito tributário. Então isso aqui é muito importante, pessoal. Se a administração pública ela não fizer o lançamento tempestivamente, ela perderá o direito de fazer então a cobrança do contribuinte. Por fim, o último aspecto que a gente vai ver na nossa aula hoje é em relação
a prescrição. Então, nos termos lá do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição é um instituto também muito importante e eu vou fazer com vocês a leitura dele agora. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Então a gente verifica aí que o prazo prescricional nos termos lá do Código Tributário Nacional é também de 5 anos. E aqui eu vou fazer a diferenciação para que você entenda a diferença entre prescrição e decadência. Então, como eu ressaltei, a decadência é o direito que a administração pública tem de fazer o lançamento do tributo. Então, ela possui o lapso temporal de 5 anos para efetuar o lançamento, seja esse prazo iniciado na data do fato gerador ou no primeiro dia do ano subsequente em que poderia ter sido realizado esse lançamento. Independente disso, ela tem 5 anos, então, para fazer o lançamento. Até aí tudo certo. A prescrição é o direito que a administração pública tem de executar, ou melhor, cobrar o sujeito passivo. Então, aqui, para que a gente tenha iniciado o prazo prescricional, é necessário que esse crédito já tenha sido o quê? Constituído. Então, a administração pública ela constituiu esse crédito tributário está devidamente constituído. Muito bem. Após, então, a constituição do crédito tributário, o contribuinte ele é notificado. E havendo, então, a notificação, ou melhor, a notificação fiscal de lançamento, o contribuinte ele pode fazer 4 coisas. Pagar o tributo, impugnar essa cobrança à administração, impugnar essa cobrança judicialmente e também ele pode fazer o quê? Ficar inerte, fazer nada. E caso então ele escolha essa última opção, ou seja, não pague o seu tributo no prazo correto, a administração pública então ela também possui um prazo para fazer então a cobrança desse tributo. E aqui ela já pode fazer a cobrança, porque aqui já há a constituição do crédito tributário. Então percebam, pessoal, que o prazo prescricional é importante para a gente entender qual que é o lapso que a administração pública tem, então, para avançar com o procedimento de cobrança do indivíduo. Então, após a constituição do crédito tributário, a administração pública ela tem o prazo também de 5 anos para fazer, então, a execução fiscal. Então, depois de ter efetuado o lançamento, dentro lá do prazo também de 5 anos, a administração pública, havendo a constituição do crédito tributário, ela tem um prazo de 5 anos para fazer a cobrança do sujeito passivo por meio da execução fiscal. Se ela não exercer esse direito que ela tem de cobrar o contribuinte neste prazo, ela perderá este direito. Então, cuidado aí com isso também, porque a prescrição é um assunto muito importante. Então, vamos voltar lá. Enquanto a decadência é a perca do direito dela fazer o lançamento, a prescrição nada mais é do que a perda do direito da administração pública efetuar a cobrança do sujeito passivo. Então, cuidem aí com essas duas situações. É muito tranquilo da gente entender esses dois institutos. Basta que você faça, então, essa diferenciação de um para outro. Por fim, o último ponto aqui, a gente já encerrando a nossa aula, está lá no artigo 160 do Código Tributário Nacional. E se o indivíduo ele recebe, então, a notificação fiscal de lançamento? Igual dei o exemplo lá para vocês, dele receber o carnê do IPTU ou o boleto do Detran. Beleza. Ele recebeu, então, essa notificação fiscal de lançamento, houve, então, o lançamento, certo? E a constituição do crédito. Qual que é o prazo que o sujeito passivo ele tem para fazer, então, o pagamento desse tributo tempestivamente? Nos termos lá do artigo 160 do CTN, se não for estabelecido um prazo razoável para que o sujeito passivo ele pague esse tributo tempestivamente, nos termos lá do artigo 160, o prazo será de 30 dias. Então, após esses 30 dias, tá certo? Não havendo pagamento, é que a administração pública, então, terá o prazo de 5 anos para fazer a cobrança desse tributo. Então, é a partir do vencimento dessa obrigação ou vencimento, então, dessa notificação, que é esse prazo que a administração dá para o sujeito passivo efetuar o pagamento tempestivamente. Caso vença esse prazo, aí sim
é que ela poderá iniciar os meios de cobrança, e é com isso que se dá, então, o prazo para se iniciar a prescrição. Então, toma cuidado com isso aí, tá certo? Caso, então, o indivíduo ele receba a sua notificação e na notificação não conste qual que é o prazo para ele efetuar o pagamento, pelos termos do artigo 160, o prazo será de 30 dias. Após esses 30 dias, não havendo pagamento tempestivamente, aí sim é que se iniciará o prazo prescricional da administração pública fazer a cobrança do sujeito passivo. Então, havia arriscado aqui, mas para você entender melhor, então, há o lançamento, houve a constituição do crédito tributário e é enviado ao sujeito passivo a notificação fiscal de lançamento. Caso seja dado um prazo para ele efetuar o pagamento, maravilha. Caso não seja, a gente aplicará o artigo 160, que fala que é de 30 dias. Então, 30 dias após essa notificação fiscal de lançamento, não havendo pagamento do sujeito passivo de modo voluntário, aí sim é que a gente iniciará o prazo prescricional de 5 anos que a administração pública tem para fazer a cobrança desse tributo por meio da competente execução fiscal. Então, hoje a gente viu muitas regrinhas, muitos artigos, e eu vou pedir muita atenção nessa aula sua. O material aí eu deixei ele bem completo, então dá uma olhada também, e eu vou deixar ao final deste bloco também algumas questões em relação a este assunto, porque isso aqui é muito importante para a sua prova, tá, pessoal? Tudo é importante em direito tributário, mas isso aqui é um pouquinho mais delicado, uma vez que vocês sabem, prescrição e decadência é um assunto que em qualquer área costuma causar uma grande confusão. E como eu mostrei para vocês, caso vocês tenham entendido isso aqui, vocês puderam verificar que não é um bicho de 7 cabeças, que é muito fácil da gente entender, basta então que você saiba quais são as espécies de lançamentos, bem como qual é então as diferenciações entre as regras de prescrição e decadência.